Seja bem-vindo ao estudo do Vem e Segue-me do dia 11 de setembro. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui o livro de 3º Nef, capítulo 1, versículo 22. O que está acontecendo aqui é que houve muitos sinais e maravilhas no céu, que havia sido profetizado ali por Samuel, o profeta lamanita. Inclusive um dos sinais que precederia o nascimento de Jesus Cristo, que era uma noite na qual não haveria escuridão, né? O sol se pôs e a noite ela continuou clara como se fosse meio-dia. E no outro dia o sol nasceu, né? Então passou-se ali um dia, uma noite e nasceu um novo dia, como se fosse um único dia, porque não houve escuridão. E esse sinal precederia ali o nascimento de Jesus Cristo. E muitos outros sinais e maravilhas começou a surgir no céu durante muito tempo ali, né? Surgiu uma nova estrela. E o que aconteceu, né? Ao Satanás ver esses sinais de maravilha, ele começou a espalhar mentira entre o povo. No versículo 22 aqui, diz o seguinte: E aconteceu que daí em diante Satanás começou a espalhar mentiras entre o povo, para endurecer no coração, a fim de que não acreditassem naqueles sinais de maravilha que tinham visto. Mas apesar dessas mentiras e engano, a maior parte do povo acreditou e foi convertida ao Senhor. Embora Satanás tenha insistido ali naquela mentira, né, a maioria do povo acreditou nos sinais de maravilha e se converteu ao Senhor. Mas existe um ditado que diz: uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. E esse ditado ele é falso, tá bom? Porque a verdade ela é absoluta, ela é independente de qualquer coisa, tá bom? A verdade ela não é relativa, como algumas pessoas pensam. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo ele é verdadeiro. Se uma pessoa deixa de acreditar no Evangelho de Jesus Cristo e se afasta, né? Então ela está se enganando a si mesmo, né? Colocando aquela mentira na cabeça dela, mas a verdade continua a mesma. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Se alguém deixar de crer em Jesus Cristo, deixará Cristo de ser o Salvador do mundo? Né? Então a verdade ela é absoluta, mas por causa dessa insistência, né, em mentiras de Satanás, ele acaba enganando muitas pessoas e elas passam a acreditar que é verdade aquelas mentiras. Então agora eu vou ler aqui o capítulo 2, o versículo 1. E havia se passado aqui apenas 4 anos. Olha a situação do povo, a maioria havia se convertido ao Senhor. E olha a situação deles 4 anos depois. Diz assim: E aconteceu que assim se passou também o 95º ano. E começaram a esquecer os sinais e maravilhas que haviam visto e ouvido falar. Admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha do céu, de modo que começaram a ficar duros de coração e cegos de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Então eles começaram a duvidar até daquilo que eles mesmos haviam vivenciado, e nós não podemos permitir isso, né? Que Satanás ele coloque dúvida na nossa cabeça que é por acaso, que foi uma coincidência. Talvez você seja um testemunho vivo, né, de um livramento que Deus ele te deu, ou que deu para os seus filhos ali, né, sobre o testemunho que ele já te deu, a resposta que ele já te deu, que esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Então o que nós temos que fazer é viver o nosso testemunho, viver as verdades que Deus ele já nos revelou. Né? E não deixar ali o Satanás ele colocar dúvida em nossa mente, em nosso coração. Bom, eu trouxe aqui também um discurso que tem tudo a ver com essa escritura, que é um discurso da conferência de abril de 2015. Quem é o orador nesse discurso aqui é o bispo Gerald Glauci. Né? O tema do discurso dele é: ainda é maravilhoso para você? Ele está falando do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda é maravilhoso para você? Esse Evangelho, né, ele foi profetizado. Isaías lá 29 diz que nesses dias o Senhor falaria ali uma obra maravilhosa e um assombro. Ele fala do surgimento do livro de Mórmon. Todas essas coisas nós temos hoje em dia que são sinais e maravilhas em nossos dias para que nós possamos crer, né, na restauração da Igreja de Jesus Cristo, no Salvador Jesus Cristo. Bom, nós temos tudo isso diante dos olhos. E olha o exemplo que o bispo ele dá aqui, né, no discurso dele. Ele conta que ele viveu ali na região de Paris por um período de 22 anos.
né? E ele tinha 5 filhos com sua esposa. E ele gostava, né, de viajar ali pela Europa, em lugares que eram lugares verdadeiramente paradisíacos, lugares lindos, né? Lugares históricos, né? E depois de 22 anos vivendo ali, ele decidiu se mudar. E eu achei interessante a parte aqui da maneira que ele colocou, né? Ele diz assim, ó: enfim, depois de passar 22 anos na região de Paris, nós estávamos preparados para mudar. Ainda me lembro do dia em que meus filhos vieram até mim e disseram: pai, isso é absolutamente vergonhoso. Moramos aqui a vida inteira e nunca fomos à Torre Eiffel, né? Há muitas maravilhas nesse mundo. No entanto, às vezes, quando temos sempre diante de nossos olhos, damos pouco valor, né? Imagina uma família dessa mudando aqui para o Brasil, né? E fala, eu morava lá em Paris, e aí a pessoa pergunta: nossa, você foi na Torre Eiffel? E ele fala: não fui, né? Não faz sentido nenhum. Às vezes a pessoa, quando tem aquilo tão perto dele ali, ele acaba não dando valor, né? Então ele tá falando sobre isso aqui no discurso dele. Tem aqui um escritor chamado Marcel Proust, né? Ele diz o seguinte: a verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas em ter olhos novos, né? Então, quantas vezes nós estudamos o livro de Mármore, já passamos ali naquela passagem, e depois o Espírito Santo toca ali naquela passagem para nós e nós entendemos ela de uma maneira diferente, né? Quantas vezes Deus, né, ao você ler uma escritura, você pôde sentir que aquela escritura era pessoalmente para você, que Deus ele revelou aqui pessoalmente para você, para a sua vida, para você sair de um problema, como conforto para você. Então nós temos que pegar esses sinais e maravilhas, essas vivências, né, essas experiências que Deus ele nos dá, e sempre colocar fé nisso, né, não duvidar, né, não achar que é por acaso. Então ele está falando sobre isso no discurso dele. Eu gosto também da parte que ele fala aqui de uma missionária, né, que contou para ele o seguinte aqui, ó. Uma missionária me contou a história de 3 homens que ela conheceu durante uma conferência de distrito na África. Eles vieram de um vilarejo isolado, onde a igreja ainda não havia sido organizada, mas havia 15 membros fiéis e 20 pesquisadores. Por mais de 2 semanas, esses homens caminharam a pé e viajaram mais de 480 quilômetros por estradas enlameadas por causa da estação chuvosa, para que pudessem assistir à conferência e levar o dízimo dos membros de seu grupo. Eles planejavam permanecer durante uma semana inteira, para que pudessem desfrutar o privilégio de tomar o sacramento no domingo seguinte, e depois pretendiam voltar de viagem carregando caixas cheios de exemplares de livro de Mórmon sobre a cabeça para distribuir ao povo de sua vila. A missionária testificou que ficara tocada pelo sentimento de assombro, né, que esses irmãos demonstraram por seu empenho e sacrifício de obter as coisas que ela sempre teve prontamente disponível em sua vida. Ela se perguntou: se me levantasse em uma manhã de domingo no Arizona e percebesse que meu carro não estava funcionando, eu andaria até a igreja, que ficava a apenas alguns quarteirões de minha casa, ou simplesmente ficaria em casa porque era muito longe ou porque estava chovendo? Essas são boas perguntas para todos nós refletirmos, né? Então, às vezes, por termos as coisas tão perto de nós, tão facilmente, nós não damos tanto valor, né? Então, o livro de Mórmon, as escrituras, tudo isso é tão fácil acesso para nós hoje. Então, nós devemos dar valor, porque essas coisas são maravilhosas para nós, tá bom? E nós devemos preservar o nosso testemunho sobre os milagres e coisas que o Senhor nos dá hoje em dia. Bom, então eu deixo esse testemunho com vocês. Eu sei que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, eu sei que essa é a igreja do Salvador Jesus Cristo, e que o estudo diário, o esforço que nós fazemos diário de nos aproximarmos do Senhor por meio de leitura das Escrituras, por meio de estudo, né,
ele é verdadeiro, a gente se torna mais próximo do Salvador. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.